Como grifar a lei? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de Legislação e servidora pública estadual, e hoje nesse vídeo quero tratar de uma dúvida que muitos alunos me trazem, tanto pelo Instagram quanto em aulas presenciais, que é sobre como grifar a lei, como marcar a lei, mas utilizar o grifo e a marcação de forma estratégica e de forma a ser um instrumento que nos ajude no nosso estudo. E essa dúvida ela vem principalmente de alunos que estudam para concursos municipais. E por quê? Porque nesses concursos, geralmente, praticamente em todos, nós temos na parte de legislação leis municipais, como a lei orgânica, o plano de carreira dos servidores, o regime jurídico único, leis bastante extensas, com mais de 100 artigos, em que é necessário se fazer uma leitura na íntegra dessas leis. E aí a pergunta é como fazer essa marcação de forma estratégica. E nas minhas aulas eu percebo também que muitos alunos utilizam esse instrumento de uma forma muito errada, de uma forma muito aleatória, no momento em que pegam um artigo e acabam marcando praticamente todo o artigo, o que certamente não vai nos ajudar na nossa memorização, na consolidação do nosso conhecimento na memória de longo prazo, que se dá pela repetição. Então, nós vamos conversar aqui sobre algumas sugestões para que você faça isso de forma consciente, estratégica e de forma a potencializar o seu desempenho e ajudar você na memorização, porque numa prova objetiva o que o examinador quer de você é o seu conhecimento da lei. Então, a primeira pergunta, o primeiro passo que é importante nós fazermos é saber se o nosso edital ele exige a lei na íntegra ou em alguns artigos, né? Se o edital vai discriminar os artigos. Vou dar um exemplo. Geralmente, na parte de legislação de concursos, cai constitucional, né? E aí, alguns editais vão exigir a Constituição na íntegra, outros vão exigir alguns artigos, principalmente o primeiro título, né? Principalmente, por exemplo, um ponto direitos e garantias fundamentais. Então, a primeira coisa que você tem que ter clareza é se o seu edital pede a lei na íntegra ou especifica os artigos que serão exigidos. Por quê? Porque se o edital exigir a lei na íntegra, a primeira coisa que você tem que fazer, e ainda que peça somente alguns artigos, é fazer uma leitura na íntegra, ou da lei ou dos artigos, mas sem realizar marcações. Você precisa entender esta lei numa perspectiva global, né, do que se trata, como ela trata a matéria, quais os institutos são tratados nesta lei, ou em se tratando de artigos, ler todos esses artigos na íntegra, mas sem realizar marcações. Então, o primeiro passo é realizar essa leitura atenta na íntegra para você conhecer o assunto e de cabo a rabo, buscando contemplar toda a lei ou todos os artigos que são especificados pelo seu edital. O segundo passo, para que você utilize o grifo ou a marcação como um instrumento estratégico, é você, antes de realizar qualquer grifo ou marcação, você terminar essa leitura na íntegra e ir para as questões de concurso desse assunto. E nós sabemos que existem muitas plataformas na internet com bancos de questões em que é possível, inclusive, você fazer um filtro das questões que você quer. Direitos e garantias fundamentais, por exemplo, você pode ali filtrar por este assunto, e aí você vai ter diversas questões de concurso, podendo inclusive refinar essa pesquisa por banca, por ano, por cargo, e aí você vai fazer essas questões. E aí por que fazer questões antes de fazer o grifo ou a marcação? Porque essas questões vão dar a você condições de ter uma leitura, primeiro,
dos pontos mais cobrados a respeito do assunto, daqueles artigos ou daquela lei, o que é objeto de atenção do examinador, quais são as expressões que são mais trabalhadas pelo examinador, substituídas, quais são os detalhes que o examinador modifica para induzir você a erro. E segundo, fazendo as questões, você também vai ter condições de perceber as suas dificuldades. Então, você vai ter uma leitura, um diagnóstico, primeiro, daquilo que é objeto de atenção do examinador, não somente os artigos, mas dentro dos artigos, prazos, expressões que o examinador acaba trabalhando nas questões para fazer você errar. E 2, você também perceber aqueles assuntos que você apresentou maior dificuldade dentro da lei. Então, leitura na íntegra. 2, você fazer essas questões para ter esse diagnóstico. E o terceiro passo é, a partir desse diagnóstico, você retornar então para a lei ou para esses artigos e fazer uma marcação estratégica a partir dessas questões. Primeiro, quais são os artigos mais cobrados? 2, qual é a forma que esses artigos são cobrados? 3, quais são as palavras, as expressões, os prazos que o examinador modifica para fazer você errar a questão? E aí são essas expressões, esses artigos e esses prazos que você tem que marcar de forma estratégica, porque você já tem então um trabalho anterior a partir das questões, e isso vai tornar o seu estudo muito mais eficiente. Então, 3, a partir então desse diagnóstico realizado para as questões, você retorna para a lei e aí você faz os grifos e as marcações, inclusive com anotações para você se recordar, valorizando principalmente os seus erros. A gente tem que valorizar os nossos erros, porque os nossos erros nos dizem muito das nossas deficiências e daqueles pontos que nós não entendemos, e por isso a gente está apresentando maior dificuldade, e inclusive isso te dá condições de retornar para a matéria e corrigir isso antes da prova. Então, 3, você vai fazer estes grifos e marcações a partir deste diagnóstico por questões. 4, feito isso, eu sugiro a você que você esquematize esta lei. E aí você já vai ter condições de fazer isso. E aí você pode fazer da melhor forma que você achar dentro da sua organização. Mapas mentais, esquemas mais simples ou até mesmo resumos, mas lembrando que mapas mentais ou resumos não é você transferir todo o conteúdo da lei para papel. Você tem que fazer este filtro daquilo que é mais importante, porque, 5º, a minha sugestão é que você, ao revisar, porque a gente só vai consolidar o conhecimento na nossa memória de longo prazo com a repetição, então você vai ter que criar um cronograma de revisões que você revise não retornando para a lei, né? O que você, dentro de um edital que legislação é somente um dos pontos, a gente vai ter conhecimentos específicos, a gente vai ter português, você não vai ter condições de sempre retornar para a lei, que você revise a partir destes resumos e mapas mentais o seu material. E aí veja a riqueza disso. Por quê? Porque este resumo, este mapa mental e este esquema, dentro dele já vai ter este filtro dos pontos mais cobrados em questões de concurso e mais, já vai ter essa leitura dos pontos em que você apresentou maior dificuldade no momento em que você valoriza os seus erros e faz essa pontuação corrigindo essas dificuldades antes da prova. Então, fica aqui as minhas sugestões para você fazer grifos e marcações na lei de forma estratégica. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu comentário aqui no nosso canal, inclusive sugestões para os próximos vídeos. Eu desejo um ótimo estudo a você e agradeço a sua companhia.